Olá pessoal, então vim aqui para fazer uma sequência de aulas aí para vocês, né? Apesar desse tema ter muitas aulas aí no YouTube, mas muitos alunos me perguntam sobre esse tema e é um tema que tem que estar 100% na cabeça de vocês, tá? Vocês não podem sair desse curso sem saber esse assunto, tá? Então, eu vou fazer uma sequência aí falando sobre medicamentos de referência, né? Ou medicamentos inovadores, ou medicamentos, né, que as pessoas erroneamente chamam de éticos. Aí vou falar também sobre os similares e vou falar também sobre o genérico, tá? Então isso não pode ficar dúvida para vocês de jeito nenhum. Se você quer trabalhar em farmácia, em drogarias, tá? Esse assunto tem que estar 100% na cabeça de vocês, tá bom? Então eu vou começar falando aqui nesse primeiro vídeo sobre o medicamento de referência ou medicamento inovador, tá bom? Que as pessoas erroneamente chamam de ético. Esse medicamento é aquele medicamento que é lançado primeiro, tá? Então, eles têm um alto investimento em estudos, né? Se vocês forem pegar lá em farmacologia geral, vai ver lá a fase pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, né? Que é a fase de comercialização. Então, você tem o investimento aí para desenvolver, né, várias moléculas ou para extrair essas moléculas de alguma planta ou de alguma secreção de algum animal, né? Então você tem anos e anos para chegar numa molécula boa, tá? Depois tem estatística aí no YouTube, no Google aí, vocês vão ver que de milhões de moléculas para chegar em algumas moléculas que realmente funcionam. Então a indústria farmacêutica tem que testar muito para chegar em algumas. Então por isso que normalmente esses medicamentos, né, de referência que as pessoas erroneamente chamam de ético, eles são mais caros, né? Então até você chegar numa droga, aí vai ter que fazer o teste em ratinhos. Muitas dessas drogas, né, não vão dar certo, ou vão fazer muito mal, né, ou não vão curar, e algumas vão passar para frente, né? Dessas que passaram para frente vão ser testadas em seres humanos saudáveis. Por quê? Para ver se não tem nenhuma contraindicação muito grave, né? Se os benefícios do medicamento são maiores do que as possíveis reações adversas, do que as possíveis efeitos colaterais, tá? Então, senão não tem o porquê, né? Às vezes o medicamento faz mais mal do que a doença, então muitos medicamentos também são reprovados nessa fase, tá? E continuam-se aí os investimentos, né, em outras fases. Para os medicamentos que passaram dessas fases, eles vão para a fase de teste em doentes, né? Mas vai pegar uma pequena quantidade só de doentes. Vão pegar algum hospital de referência na área e vão testar esses medicamentos que, né, passaram aí para os seres humanos saudáveis e não fizeram mal. Por que testa primeiro em ser humano saudável? Né? Se você vai testar numa pessoa doente e ele faz mal, né, às vezes não faz por ratinho, apesar do sistema digestório, né, eles alegam que, né, bem próximo do nosso em termos de absorção, né? Então se não faz mal no ratinho, mas faz mal no ser humano, é muito mais fácil de você recuperar um ser humano saudável do que você recuperar um ser humano que já está doente. Então, depois dos cobaias, né, pode ser em ratinho, dependendo do medicamento, vai ser em alguns outros animais, né, lógico que dentro das normas, né, de proteção animal. Então tem, né, cada um vai ser contra ou vai ser a favor. Eu não estou aqui para questionar isso, né, se as normas são boas ou são mal, se vale ou se não vale, tá? Só estou aqui para explicar como é que é feito, né? E aí passam para pessoas saudáveis por esse motivo, né? Se tiver algum problema, né, aí essa droga também não passa para frente. E a droga que conseguiu passar, né, que ela não teve problema em seres humanos saudáveis, vai ser testado em seres humanos doentes, né, numa pequena quantidade. Por quê? Né? Você não vai sair testando aí numa grande quantidade, se numa pequena quantidade você já consegue ter noção se essa droga realmente, né, cura aquela doença que ela promete curar, né? Em média aí tem que se curar mais do que 70%, né? Porque dependendo do problema, o placebo, que depois eu vou ter que falar sobre isso,
né, um medicamento que não tem medicamento, né, uma cápsula, uma pílula que não tem princípio ativo, quando a pessoa toma esse placebo, em média, né, dependendo da doença aí, vai curar de 30% a 50%, tá? Só o psicológico da pessoa já vai fazer com que ela cure. Então, né, você tem que testar o placebo e tem que testar o medicamento junto. Por quê? Se for pouca diferença do placebo ou do medicamento, quem está curando a pessoa é o próprio psicológico dela, e não ela, tá? Então você testa primeiro em poucas pessoas doentes, né? E depois, se passou no teste, né? Algumas drogas são reprovadas nesse teste, né? Mas se passou o teste, aí vai testar numa grande quantidade de pessoas. E isso também tem um custo, né? Porque aí envolve vários hospitais de referência e tudo isso, né, tem que se pagar. Então, as drogas, né, que passaram aí, que fizeram efeito em alguns pacientes doentes, vão seguir para muitos pacientes doentes. E se caso também passasse, muitas pessoas realmente fizeram um efeito, né, que compense o laboratório lançar esse medicamento no mercado, né, ainda aí essa droga vai para uma outra fase, né, que é a fase de comercialização. Então você vê, né, quanto vai se investindo. Tem droga que demora 40 anos para chegar ao mercado, tem droga que demora 20 anos, 10 anos, né? Eu acho que, se eu não me engano, acho que em média aí é 10 anos para uma droga chegar no mercado. E até lá só investimento, só dinheiro entrando e sem ter a certeza de que essa droga vai dar certo. Então, quando uma droga dá certo, né, ela tem que pagar todos os custos das outras drogas que deram errado, né? Ah, Nando, mas eu não concordo com isso. Tá, mas, né, eu não tô aqui para mim concordar ou discordar, eu tô aqui para explicar para você como é que funciona. Por isso que normalmente a gente paga muito caro, né, ou bem mais caro nos medicamentos de referência. E aí ela passou, né, foi aprovado para liberar para comercialização, né? E aí o marketing, né, vai ter que avisar os médicos, vai ter que bater de porta em porta nos hospitais para poder avisar o médico que essa droga existe, se ela é melhor, né, onde ela é melhor do que a droga que já tem hoje no mercado, né, quais são os efeitos colaterais, se são menores do que a droga que existe no mercado, se essa droga ela é mais barata ou ela é mais cara, né, se ela é mais barata, porém ela também tem poucos efeitos colaterais e é tão boa quanto, se ela é mais cara do que o que existe já no mercado, né, ou parecido do que existe no mercado, o porquê que ela é mais cara. Então imagina quanto essa indústria tem que investir em o que a gente chama de propagandista para bater em porta de todos os médicos do Brasil para divulgar esse medicamento. Ela não for um medicamento RX, né, de faixa vermelha, sem ser isento de prescrição médica, ela não pode chegar e colocar aí numa televisão, colocar numa revista. Ela só pode divulgar para quem é prescritor, né? Para o médico, para o dentista e para qual outro profissional a mais tiver, né, a possibilidade de estar prescrevendo o medicamento aí. Então, quantos profissionais, né, que a gente chama de propagandistas, tem que percorrer todo o Brasil para poder chegar em todos os médicos, para todos os médicos saber que esse medicamento existe, para ver se ele vai ou não indicar essa droga. E você pode pegar e, né, mandar os seus propagandistas aí pro Brasil todo e, sei lá, não ter uma boa aceitação médica. Então, ó, mais um teste que essa droga tem que passar, tá? Então não adianta nada chegar lá, passar em todos os testes e o médico falar, ah, não, eu confio mais no que tá aqui e eu não vou pôr seu medicamento para prescrever, não vou fazer o teste, não, deixa do jeito que tá. Entendeu? Então tudo isso é investimento, né? Eles vão pagar às vezes congresso para os médicos, por quê? Porque nesses congressos vão ter os estudos relacionados a essa droga para persuadir esse médico, né? O médico tem que comprar a ideia de que o medicamento é tão bom quanto, né? E é mais barato, ou se o medicamento é mais caro, eles têm que vender a ideia para esse médico de que ele é mais caro, porém ele compensa porque ou ele é melhor ou porque ele tem menos efeito colateral. Então vai colocando tudo isso na ponta do lápis. Quantos milhões não tem que ser investido até essa droga chegar, né, na farmácia pra gente. Aí vamos
né? Colocou aí todo mundo para bater de porta em porta dos médicos. Alguns médicos vão testar, alguns médicos não vão testar. E aí ele vai começar a prescrever, né? A farmácia vai ter que pedir para a distribuidora vai ter que pedir para a indústria, né? Eles têm um setor também de propaganda e marketing que tem que visitar a distribuidora, porque ao mesmo tempo que alguém vai no médico, alguém tem que ir na distribuidora e alguém tem que ir nas farmácias, né? Porque se o médico começar a prescrever, você vai nas farmácias e não acha, você não vai comprar, né? Você vai comprar outro medicamento que já existia, que é parecido, né? Ou você vai voltar lá no médico e o médico vai te dar outro medicamento. Então eles têm que investir em pessoas para visitar o médico e tem que investir em pessoas também para visitar a distribuidora e pessoas também para visitar a farmácia. E aí eles vão visitar as distribuidoras, olha, a gente, né, mandou propagandista nos médicos, os médicos vão começar a receitar esse medicamento. Você não quer comprar para não faltar? Porque vai começar a cair essas receitas na farmácia, a farmácia vai pedir para a distribuidora e você não vai ter. Se você não ter, você vai vender e vai perder o seu cliente para outra distribuidora concorrente. Tá? Então olha todo o investimento que a indústria tem que ter para lançar um medicamento de referência, né, ou um medicamento inovador que a gente chama, ou um medicamento que as pessoas erroneamente chamam de ético. Não estou dizendo que ele é melhor ou que ele é pior, tá, gente? Teoricamente ele tem que ser igual ao genérico e ao similar que vai vir depois, né? Se o genérico e o similar não é tão bom quanto, não cabe a mim questionar. Quem tem que questionar é a vigilância sanitária, tá? Eu já trabalhei na vigilância sanitária do município, já acompanhei algumas fiscalizações da vigilância sanitária estadual e indústria de alimento. Se eles pegam tanto no pé da indústria de alimento, imagino o quanto eles não pegam no pé da indústria de medicamento, né? Tem amigos meus que trabalham em indústria e de genérico, de referência, de similar, e eles falam que a vigilância pega no pé mesmo, tá? Então eu acredito que se o medicamento está na farmácia, tem uma grande chance desse medicamento realmente, né, ser muito bom, ser muito próximo aí do medicamento de referência, tá? Eu já trabalhei na vigilância, então eu posso falar que pega no pé mesmo, tá? Tenho amigos que trabalham em laboratórios, então a fiscalização às vezes fica uma semana, fica muitos dias, né? Ah, mas depois que a fiscalização vai embora, volta a trabalhar normal, tá? Não cabe a mim julgar isso, né? Se você conhece alguma distribuidora, algum laboratório que faz isso, então não compre desse laboratório para sua farmácia, né? A gente sabe que a vigilância não vai ficar todos os dias lá dentro do laboratório, então cabe o laboratório, né, cumprir o seu papel depois, né, de que a fiscalização foi embora. E no caso do genérico, a gente ainda vai ver que não é o laboratório que manda a amostra para ser analisada, a amostra é comprada na farmácia, então se ele fizer de qualquer jeito, ele vai, na hora de fazer o teste de genérico, ele não vai passar no teste, tá? Então não adianta ele fazer bem feito só quando a vigilância chega lá, porque senão vai chegar qualquer coisa no mercado e na hora de testar o genérico não vai dar certo, tá? Então não estou questionando aqui esses investimentos todos do medicamento de referência, ou medicamento inovador, ou do medicamento que as pessoas chamam erroneamente de ético, se ele é melhor ou é pior do que o medicamento genérico ou similar, tá? Só estou dizendo que existe todos esses investimentos, né? E ele precisa ser colocado na conta aí, porque senão a empresa não vai ter lucro. Se a empresa não tiver lucro, ela fecha as portas e ela não vai mais produzir medicamento para a gente, né? Então, por isso que na maioria das vezes os medicamentos de referência são mais caros. Tanto é que depois que cai a patente, eles acabam abaixando um pouco o preço, né? Alguns medicamentos, alguns não, acabam atingindo aí as pessoas que não gostam de medicamento genérico e similar, tá? Então aí a indústria, né, precisa mandar o visitante no médico, precisa mandar o visitante na distribuidora e falar, olha, né, a gente tá com propagandista aqui nos médicos e vai começar a chegar a receita na farmácia, a farmácia vai pedir para você, você não vai ter, ele vai comprar do seu distribuidor concorrente. Então eles têm que ter uma pessoa vendendo a ideia do produto também para a distribuidora, que a distribuidora pode comprar, os médicos podem não receitar e encalhar o medicamento na distribuidora. E tem
outros propagandistas que tem que visitar a farmácia. Então olha o esforço imenso que a indústria tem que fazer. Isso a nível de Brasil, tá? Olha o tamanho do Brasil, né? O Brasil é quase um continente inteiro, se for pensar. É enorme, né? Que a gente chama de país continental. E tem que ter outros propagandistas, né, que atuam nas farmácias. Olha, a gente passou visitando os médicos ou a gente, né, mas na maioria das empresas é diferente, quem visita o médico e quem visita a farmácia, né? Olha, a empresa está visitando os médicos, você não quer comprar o medicamento para ter aqui, senão vai chegar a receita, você não vai ter e vai perder para o seu concorrente. Então, tem que ter pessoas também nas farmácias de todo o Brasil convencendo as farmácias também de comprar esse medicamento, que senão o médico prescreve, chega na farmácia, não tem, o cliente volta a reclamar para o médico não vai prescrever mais aquele medicamento por falta de logística, né? Então olha o esforço imenso que tem que ser feito para esse medicamento inovador, para esse medicamento de referência ou para esse medicamento que erroneamente algumas pessoas chamam de ético, para poder chegar nas farmácias. E todo esse custo, né, vai ser embutido no preço para quando a gente for comprar um medicamento inovador, um medicamento de referência ou medicamento ético aí, como vocês queiram chamar, tá? Por isso que na maioria das vezes ele é mais caro, porque ele precisa recuperar todo esse dinheiro do investimento. Então ele vai ficar 10 anos, né, por lei, vendendo somente ele no mercado. Então ele precisa recuperar o mais rápido possível esse investimento, né, todo esse investimento em desenvolvimento, em pesquisa, em marketing, em logística, em tudo, para poder recuperar e ainda assim ter lucros, né? Porque uma empresa ela vive de lucro, se ela não tiver lucro, ela fecha as portas. Então, né, se as empresas todas fecharem as portas, como é que vão ter novos medicamentos desenvolvendo para a gente? Né? Então, por 10 anos, né, ela vai vender sozinha, só ela vai poder vender esse medicamento. Então, ela vai fazer o possível para ela recuperar mais rápido possível esse lucro. Vai ter empresa que vai ter estratégia de jogar o produto lá em cima, dependendo da doença que ela trata, né? Mesmo porque ela vai saber que mesmo depois de existir no genérico, a quantidade que ela vai continuar vendendo ainda compensa com jogar o preço lá em cima. E vai ter empresa que vai preferir a estratégia de jogar o preço lá embaixo para evitar que o genérico entre. Tá? Você vai ver que tem alguns medicamentos que não compensa ter similar, que não compensa ter genérico, porque o preço que você vai vender, você vai ganhar quase a mesma coisa que você vai ganhar no medicamento de referência. Né? E aí as farmácias acabam não trabalhando com genérico, com similar. Por quê? Porque essa estratégia já foi pensada pela indústria do medicamento de referência para que, quando cair a patente, desestimular a entrada de genérico e similar. E tem medicamentos que às vezes são lançados com preço lá em cima para recuperar mais rápido os seus investimentos, tá? Então, falamos aqui nesse vídeo, né, nessa aula, sobre os medicamentos de referência, né? Falamos aí até um pouco sobre fases de desenvolvimento de uma nova droga que tem lá na aula de farmacologia geral, né? Porém eu fiz uma revisão aqui, que senão fica difícil de entender os medicamentos de referência e o porquê na maioria das vezes eles são mais caros do que os medicamentos genéricos e similares, tá? Então espero que não fique nenhuma dúvida, se ficar, poste aí nos comentários, né, que eu tiro as dúvidas ou gravo outros vídeos, tá bom? Depois eu vou fazer um outro aí sobre genérico e outro sobre similar bonificado e outro sobre similar não bonificado, que essa é uma dúvida muito comum também das pessoas, né? Muitas pessoas acham que o similar não bonificado é um ético, mas na verdade ele é um similar, tá bom? É o exemplo aí da Novalgina, né? A Novalgina ela é um similar não bonificado, ela não é um ético, né? Que as pessoas chamam erroneamente, ela não é um medicamento de referência. O medicamento de referência é o Anador. Um outro exemplo é o AS, né? O AS ele é um similar da aspirina, tá? Ele não é um ético como as pessoas costumam chamar erroneamente, né? Ele é um medicamento similar não bonificado, tá bom? Mas depois eu vou fazer outro vídeo separado sobre isso e aí vai ficar mais fácil de você entender, tá? Fazendo um vídeo por vez, a hora que você entender bem um vídeo, aí você passa para o outro. Não tenta assistir tudo de uma vez não, que senão você vai confundir.
tá? E as dúvidas poste aí no comentário, tá bom? Até a próxima aula então.